Olá, eu sou Angélica Valverde e falo com você nesse vídeo sobre Síndrome do Pânico, terapia regressiva, que é uma técnica que se utiliza da regressão de memória, onde as pessoas que procuram estão em grande sofrimento e na sessão vão buscar e vão acessar um material que pode ser da vida atual ou de vida passada. No caso da Síndrome do Pânico, a porcentagem maior de material acessado é de vida passada, e esse material então vai explicar por que essa crise de angústia, desespero, que inclusive promove alterações fisiológicas, né? Toda a química corporal fica alterada, e aí nós vamos ter os vários sintomas da síndrome do pânico. Os pacientes muitas vezes estão medicados, as crises diminuíram de frequência e até mesmo de intensidade, porque o sofrimento é muito grande, mas ainda resta um tanto desse sofrimento e existe sempre aquela apreensão. A qualquer momento eu posso ter uma crise? Será que eu vou ter uma crise? Tudo isso é muito desgastante e a terapia regressiva ela vai buscar a causa disso nesse inconsciente milenar formado por nossas centenas de existências. E aí o foco é colocado então no que o paciente tem vivido, as suas crises de ansiedade que vão configurar um quadro de síndrome do pânico. E através da regressão de memória, nós vamos encontrando essa pessoa em situações de muito sofrimento, porque normalmente é situação de morte iminente. Porque o paciente com síndrome do pânico, ele tem a impressão que ele vai morrer, que ele vai infartar. Quando nós vamos buscar isso no passado, nós vamos encontrar esse paciente preso, prestes a ser enforcado. Esse paciente fugindo de um animal que vai matá-lo. Esse paciente num navio que está naufragando. E aí você pode imaginar situações desse tipo sendo acessadas, né? Pessoas atacando com armas, essa pessoa no passado, né, com outro corpo, outro rosto, encurralado em algum lugar e chegando um grupo que vai machucá-lo, matá-lo. Esse acesso, ele não vai ter o grau de medo, de dor, claro que não, da vivência original. O paciente vai ter, muitas vezes, a visualização, um sentimento muito abrandado, porque o objetivo da terapia regressiva não é judiar de ninguém. Então ele vai ter isso muito abrandado, mas quando eu trago essa memória para o presente, para minha compreensão hoje, e eu posso então ter aquele sentimento, é daí então que vem, eu posso fazer a limpeza. E a limpeza junto com o terapeuta é feita, né? Inclusive com cromoterapia, a carga densa que ficou agregada a uma parte do corpo, no campo mental, ela vai sendo drenada, ela vai sendo dissolvida. E ela não alimenta mais aquela memória. Então o paciente vai ficando cada vez mais liberto, porque ele pode fazer essa conexão, ele pode fazer esse link com todo o quadro de sintomas atual com a causa. E aí nós fazemos várias sessões e vamos encontrando nas sessões material pertinente à queixa que o paciente trouxe, no caso, síndrome do pânico, e aí nós vamos esclarecendo e essa pessoa vai compreendendo por que a qualquer momento começa a sentir isso. Não é à toa também, normalmente tem um fator desencadeante, pode ser um lugar que essa pessoa visitou, que tem semelhança com o lugar que ela viveu há 500 anos atrás, por exemplo. Pode ser uma pessoa que eu conheço
e que é justamente um torturador que me prendeu no calabouço, naquele castelo. E ao ter contato, e hoje essa pessoa, por exemplo, é um colega de trabalho, ao ter contato com essa pessoa, o meu inconsciente recebe esse start e eu começo então posso, né, começar a fazer todo esse quadro. Então, na sessão, com o acesso, com as conversas que nós fazemos depois da sessão, fazendo essa costura de todos esses ingredientes, essa panela cheia de ingredientes que podem trazer um prato não muito saboroso, né? Nós vamos temperando diferente esse prato hoje. E essa pessoa que buscou ajuda, ela começa a descobrir recursos internos para lidar, inclusive, com as dificuldades atuais. Ela começa a treinar, a administrar melhor, caso ela venha a ter ainda um restinho daquela vivência, daquela coisa horrível que é esse sintoma da síndrome do pânico. Então, é muito importante que nós possamos fazer uma busca que vai mais longe, porque essa possibilidade nos esclarece de uma forma e, faltando dizer isso, aquela pessoa que ia ser enforcada, aquela pessoa que está no navio que está naufragando, ela continua existindo hoje. Ela continua existindo no campo mental desse paciente. Nós chamamos de personalidade múltipla. E essa personalidade múltipla, ela atua dependendo dos starts, dos encontros, dos locais, de um curso que eu começo, de um estudo que eu começo a fazer, eu vou despertando elementos da minha consciência que são essas pessoas que eu fui no passado. E ao despertá-las, elas vão atuar sobre mim de maneira benéfica ou não tão benéfica e às vezes bastante maléfica e negativa. Então, essas pessoas que nós somos, no modelo que eu faço de terapia regressiva, esse paciente hoje pode ter um contato, ele vai ver esse homem depois do desencarne, no naufrágio, por exemplo, e nós vamos conversar com essa parte da mente do cliente. Ele vai poder socorrer essa parte dele junto com o terapeuta. Nós vamos fazer o socorro, porque às vezes essa pessoa que morreu no naufrágio continua vivenciando o naufrágio. Então ela vai ser amparada, acolhida. É o próprio paciente, o próprio cliente, acolhendo e explicando para si mesmo que está tudo bem, que aquilo já acabou, que aquilo já passou e que não combina mais, não tem mais necessidade nenhuma de sofrimento em função daquela vivência. Há um processo delicado, profundo e muito mobilizante. Então eu deixo um abraço, espero que esse vídeo possa ter esclarecido você sobre um pouquinho sobre esse trabalho da terapia regressiva. Agradeço.